Graça e paz. Estamos iniciando a 11ª aula de Teologia Pastoral e vamos abordar sobre outra técnica na administração de conflitos, que é a mediação. Como vimos anteriormente, o conflito ocorre basicamente quando pelo menos uma pessoa vivencia a diferença entre si e o outro, de forma a sentir que a sua ação, a sua vida, as suas próprias imagens, sentimentos ou propósitos são estorvados pelo outro. A negociação é uma ferramenta muito importante que pode ser empregada na solução de situações de conflito, através de um processo de comunicação recíproca com o intuito de alcançar uma decisão comum nos assuntos em questão. Às vezes, em meio a uma negociação, perde-se a capacidade de fazer acordos, emergindo um impasse. Nesse momento que a diferença é percebida como impeditiva de uma negociação, fazendo-se necessária a busca de terceiros para ajudar a encontrar uma solução. A mediação tem como objetivo recuperar a negociação, ajudando as partes a explorar várias soluções para as suas diferenças. Porém, as partes detêm o controle dos resultados e não são obrigadas a seguirem os conselhos do mediador. Portanto, mediação é o método consensual de solução de conflitos que visa a facilitação do diálogo entre as partes, para que melhor administrem seus problemas e consigam, por si só, alcançar uma solução. Administrar bem um conflito é aprender a lidar com o mesmo de maneira que o relacionamento com a outra parte envolvida não seja prejudicado. Através da figura do mediador, as partes envolvidas em uma disputa têm condições de atingir uma posição de equilíbrio e buscar, através do diálogo, possibilidades particularizadas para a solução da disputa em que estão envolvidas. O mediador não busca de forma alguma apresentar uma solução para o conflito, mas sim proporcionar condições para que os envolvidos encontrem a solução juntos. Para isso, o mediador deve valer-se de técnicas de linguagem, conhecimentos de psicologia, argumentação bíblica, vivência e criatividade, além da ajuda do Espírito Santo. É importante ressaltar que quem decide qual é a melhor solução para o conflito, bem como quais alternativas dispõe para a eleição de caminhos que levem a uma melhor solução, são as partes, onde o mediador atua apenas como facilitador desse processo. Quando eleito o processo de mediação, as partes envolvidas no conflito buscam um mediador, o qual, através de encontros conjuntos, as auxiliará na classificação dos interesses envolvidos na disputa, identificação das possibilidades para que percebam o que é melhor para eles, tomando decisões equilibradas e conscientes. Secularmente, um mediador pode ser um profissional pago, um indivíduo respeitado na comunidade ou um conhecido das partes, que concordem em ajudá-las para resolver o assunto em questão. Na igreja, o mediador pode ser o pastor, um irmão experiente e conhecedor sobre o assunto em questão e que possa agir com neutralidade, ou até mesmo um grupo de irmãos da igreja que tenham sido preparados para o desempenho desse papel. Uma questão que surge agora é: a mediação é bíblica? Embora a mediação também seja uma ferramenta jurídica, ela estava presente nos planos de Deus antes da criação do mundo, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Está em 1 Timóteo 2,5. De Gênesis 3 a Apocalipse 21, a Bíblia está repleta de conflitos, do homem contra Deus, de Deus contra o homem, do homem contra o homem. Porém, a palavra de Deus vai muito além desses conflitos, pois ela é a revelação especial de Deus
para a reconciliação com o homem. Em outras palavras, Jesus é o nosso mediador em todas as situações. Ele é o príncipe da paz para um mundo em constante conflito. Portanto, a mediação não se trata de um conceito ou processo que o mundo ensinou à igreja, mas uma verdade essencial e primária das Escrituras Sagradas. A palavra de Deus frequentemente nos chama para fazermos a paz, como pacificadores, como podemos ver em Mateus 5:9. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Portanto, a pacificação não é o ofício de uma responsabilidade que deve ser atribuída apenas para o pastor, mas a todo que carrega o título de filho de Deus, ou seja, a todos os salvos em Cristo Jesus. Em várias passagens vemos a mediação ser utilizada para a pacificação do povo de Deus, como, por exemplo, a igreja de Filipenses, que era afligida pela desunião. Na carta de Paulo a esta igreja, no capítulo 4, versos 2 e 3, ele roga a duas mulheres, Evode e Sintique, que entrem em acordo no Senhor. A disputa entre elas era tão grave que Paulo designa na carta um mediador para ajudá-las e provavelmente encontrar uma forma de pôr fim à contenda. Vamos ver algumas qualificações de um mediador. O mediador é, acima de tudo, um facilitador, o qual deverá ser sempre neutro, não devendo impor soluções, pois quem decide são as partes envolvidas. A sua principal função é ajudar as partes, por suas próprias convicções, a chegarem a um acordo através de sucessivas negociações, quantas forem necessárias, para a solução dos seus impasses. O mediador deverá ser capacitado, neutro e imparcial, tendo como objetivo restabelecer os relacionamentos, promover uma cultura de paz, fazendo prevalecer a autoestima. Deverá também o mediador desenvolver como um papel primordial o estabelecimento de um canal de comunicação entre as partes, facilitando o diálogo, sem de forma alguma sugerir a solução, para que as próprias partes possam superar as desavenças e comporem uma solução para o conflito. A imparcialidade deverá ser uma condição fundamental ao mediador. Não poderá existir conflito de interesses ou mesmo de relacionamento capaz de afetar a sua imparcialidade. Valores pessoais ou preconceitos não poderão interferir em sua mediação, devendo o mediador sempre buscar entender e compreender a realidade das partes. Outra característica do mediador é quanto à sua credibilidade, devendo construir e manter a credibilidade perante as partes, sendo sempre independente, franco e coerente. O mediador deverá ter competência para levar as partes a comporem um acordo, pondo fim ao litígio. Por essa razão, o mediador só deverá aceitar a incumbência de mediar quando tiver as qualificações necessárias para satisfazer as expectativas das partes. Temos a confidencialidade como outra característica fundamental para o bom desempenho do mediador. Feitos, situações e propostas que vierem a ser relatadas e feitas no curso da mediação deverão ser mantidas sob o mais absoluto sigilo, por serem informações privilegiadas. Aqueles que compõem uma mesa de mediação devem obrigatoriamente manter todo o conteúdo referente à mediação no mais total e absoluto sigilo, respeitando o princípio da autonomia da vontade das partes nos termos por elas convencionados. O
O mediador deverá ser diligente, obtendo o máximo de cuidado e de prudência para a observância da regularidade, devendo cuidar ativamente de todos os seus princípios fundamentais e assegurar a qualidade do processo. A ética do mediador é sustentada em cima de 6 pilares: da confiabilidade, do respeito, da responsabilidade, da justiça e imparcialidade, do zelo e da retidão. Esses valores deverão sempre nortear a conduta de um mediador, seja qual for a sua forma de mediar. Afinal, não existe um padrão para se mediar. Cada qual media de sua forma, com a sua característica, mas não poderá nunca deixar de respeitar os princípios éticos e morais. Pela sua natureza informal, a mediação é relativamente flexível, privativa, barata e faz bom uso do tempo que consome. Ela facilita o entendimento e permite que os lados mantenham sua dignidade enquanto lidam com questões delicadas. Sendo um processo voluntário, também tem a probabilidade de permitir que os lados vençam a disputa com relação a alguns de seus interesses e cheguem a um acordo que os dois lados terão interesse em preservar. No entanto, a mediação tem algumas desvantagens sérias. Um lado pode se recusar a participar do processo, o equilíbrio de forças pode afetar os resultados, o processo pode chegar a um impasse, desperdiçando o investimento anterior e tempo. Além disso, os resultados de uma mediação não podem ser obrigatórios, a menos que os lados registrem seu acordo em um contrato geral. Porém, precisamos ter em nossas mentes e coração que a mediação fala sobre ser mediador, e o próprio Evangelho é a grande narrativa do Deus de paz, de amor e de sua mediação redentora que nos reconciliou com Ele e com toda a criação. Bem, chegamos ao final de nossa aula, mas não se esqueça de fazer a leitura complementar. Que Deus o abençoe a todos e até a próxima aula.